Santo Evangelho para o dia, Mateus 23, versículos 1 até 12, que diz assim: Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens. Pois alargam seus filatérios, alongam as suas franjas, amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. O maior dentre vós será o vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Hoje nós partimos do destaque de Jesus em Mateus 23, versículo 12, que diz assim: Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Que o Espírito Santo nos abençoe ao meditar nessas palavras. Amém. Neste capítulo 23 de Mateus, Jesus condena os fariseus e os escribas por seu orgulho e hipocrisia, porque o texto diz, eles não faziam o que eles pregavam e eles sobrecarregavam o povo com leis que eles próprios não cumpriam. Tanto que a partir do versículo 13, Jesus vai pronunciar vários ais. Ai de ti, condenando então a falsidade e esse comportamento deles e de todos que agem com uma falsa humildade. Já na leitura do profeta Miqueias, lá no capítulo 3, nós observamos que Deus condenou e condena falsos profetas e sacerdotes porque eles agiam por interesse próprio, por dinheiro, conforme eles seriam beneficiados. Então, assim, nesse caminho eles agiam e acabavam enganando, prejudicando o povo. Bom, qual é afinal o grande problema por trás dessas atitudes? O que faz pessoas agirem assim? Por dinheiro, por interesse pessoal, como esses profetas e escribas, como esses que Miqueias fala? Bom, Jesus aqui no Evangelho aponta para o orgulho, o não ser humilde. Jesus cita. Tanto que o versículo 11 e 12 lá diz: O maior dentre vós será o vosso servo. E quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Bom, estes escribas e fariseus e estes que Miqueias fala, eles haviam caído naquilo que é tentação para todas as pessoas, também para nós. E eles caíram feio. Chama-se falsa humildade, que também tem relação com o orgulho. O que é uma falsa humildade? Eu vou procurar dar um exemplo atual, para que fique um pouco mais compreensível. Uma falsa humildade é mais ou menos o seguinte: eu posto nas redes sociais frases bonitas, versículos bíblicos, enquanto que lá na minha congregação local eu não movo um dedo para ajudar, e eu nem mesmo estou presente no culto. O que é isso? Quer dizer, lá estou bonitinho, ó,
cristão, olha só, citando versículos bíblicos, esse cara, e lá no culto ele nem está, lá na igreja ele nem vai, não move um dedo para ajudar. Essa é a tal da falsa humildade. Outro exemplo, talvez, a pessoa participa em algo na igreja só quando vai ter alguma visibilidade, vai aparecer de alguma maneira, senão não faz. Ou ainda participa quando precisa. Por exemplo, eu tenho que batizar. Opa, então eu vou usar o nome de Deus. Então eu vou na igreja. Fora isso, cadê? Essa é a típica falsa humildade. O problema é que esse comportamento ou essa falsa humildade, ela acaba, na verdade, apontando para um problema mais profundo, bem mais grave, que é o desrespeito aos 3 primeiros mandamentos. Confiar e colocar a Deus acima de tudo, não está acontecendo. Usar o nome de Deus e de Cristo em vão, por interesse, e desprezar a palavra e a pregação. Esse é o problema. Tá, e daí se eu fizer isso? E daí se eu estou desprezando, e não estou fazendo isso? Bom, a gente tem que lembrar que para ter o cuidado de Deus sobre si, para ter a paz que Jesus dá, ser livrado da morte e da condenação no dia do juízo final, em outras palavras, para você ser um dia exaltado, perdoado, ressuscitado, receber um lugar na mesa do Pai nos céus, para você ser exaltado, é preciso fazer o quê? Jesus diz aqui: primeiro, ser humilde, desacreditar de você mesmo, tipo assim, eu não consigo, eu não sei, eu não tenho nada que eu possa fazer para me salvar, eu não acredito que tem alguma coisa que eu possa fazer para me dar a salvação. Ou também rebaixar-se diante de Deus, não no sentido de que como se Deus fosse pisar em cima de nós, mas no sentido de colocar-se à mercê dele e dizer: olha, Senhor, Tu é Deus, eu sou só alguém que precisa de Ti, eu sou um servo, o Deus que deve ser servido é o Senhor, não eu. E então confiar que Deus agirá comigo em graça e misericórdia. Por isso é fundamental a gente, nesse ponto, questionar a si próprio no seguinte: a quem eu sirvo? Eu sirvo a Deus ou eu sirvo a mim mesmo? O que eu faço é para me promover? Eu vivo pensando em me promover, aquilo que eu quero, ou eu sirvo a Deus? Eu me exalto ou eu me humilho e exalto ao Senhor? Bom, uma coisa nós já observamos aqui. Jesus disse para os fariseus e para os escribas, e o pessoal lá que eu falei de Miqueias, eles diziam que serviam a Deus. Só que Jesus revelou que na verdade era tudo por interesse. Eles faziam para serem vistos diante dos homens. Eles faziam para aparecer diante das pessoas. E faziam para barganhar com Deus. Como assim barganhar com Deus? Um exemplo. Eu dou a minha oferta porque em troca Deus vai me abençoar. Se eu der 10%, se eu der o dízimo, Deus vai me abençoar. Ok, você está dando o dízimo por quê? Você está pensando no que você vai ter se você fizer. Essa é a falsa humildade. Ou então, eu dou a oferta simplesmente como gratidão, porque eu sirvo a Deus, porque eu vou fazer o que Deus me pediu, ponto. Se Ele vai, ou como Ele vai agir comigo, isso é outra história, mas eu vou fazer isso porque Deus pediu, em gratidão e em serviço a Deus. Eu sirvo a Deus. Se Ele pediu, ponto final. É por aí que eu vou. Deu para perceber a diferença? Humildade me coloca a serviço de Deus. Ele é Deus. Falsa humildade, no fundo, tenta promover a mim mesmo, a própria pessoa. Bom, Jesus disse que
como filhos de Deus, nós precisamos deixar com que a palavra de Deus guie a nossa mente, o nosso pensamento, a nossa fé, o nosso coração. A palavra precisa governar o nosso corpo e a nossa vida. E por que a palavra de Deus precisa governar? Primeiro, para que seja Deus a cuidar de mim. Porque daí, como Jesus disse, nós seremos exaltados no dia do juízo. Nós não temos como exaltar a nós mesmos na real, gente. Por que não? Porque todos nós somos pecadores. Não adianta alguém dizer que não. Nós não temos como nos livrar dos próprios pecados, muito menos nos livrar da morte e da condenação. Mas Jesus pode. Ele foi para a cruz para fazer isso. Ele pode nos purificar, nos perdoar os pecados, nos ressuscitar no dia do juízo, nos dar um lugar no reino dos céus. Ele pode. Por isso, se Deus está cuidando de nós, então isso pode acontecer. Mas se nós quisermos cuidar de nós mesmos, nós nunca vamos ter isso. Por isso, no dia do juízo final, aqueles que estão sendo cuidados por Deus, Jesus vai poder dizer assim: pois é, você levanta e entra na posse do reino que eu preparei. Aí o diabo talvez vai se manifestar e vai dizer assim: ah, mas esse aí eu conheço, esse aí é um pecador, eu sei o que ele fez. E aí Jesus vai dizer: eu também sei, mas eu sou o Senhor, e eu estou ordenando que entre, porque isso é justo, porque eu cuidei do pecado dele, eu cuidei dele, dei o meu sangue na cruz para purificar, para perdoar, e assim eu cuidei dele. Por isso ele tem um lugar. Ou seja, gente, na real não tem nada melhor do que deixar Jesus cuidar da gente. Porque quando Jesus cuida de nós, então sim vai haver uma exaltação no dia do juízo final. Porque quando Ele cuida, ali tem perdão, ali tem amparo, ali tem fé, ali tem ressurreição e vida. Porque é o que o Senhor dá para aqueles a quem Ele chama e então cuida. Segunda coisa, com qual objetivo servir ao Senhor? Para que o Evangelho, essa notícia de que Jesus pode cuidar de nós e de fato nos dar um lugar, para que isso chegue diante de outras pessoas, para que outros tenham esta mesma oportunidade de também conhecer o Senhor e nele então terem salvação. Só que tem um porém aqui que nós temos que cuidar. Aqueles do Antigo Testamento que Miqueias citou, e também os escribas e fariseus, eles são um exemplo bem claro de que não dá para fazer isso pela nossa própria força. Quando os fariseus disseram: nós vamos servir a Deus, eles acabaram tendo uma falsa humildade, acabaram fazendo aquilo que viria a beneficiar a eles apenas. Nós precisamos, na verdade, não só de um exemplo, mas nós precisamos daquele que tem poder para mudar nosso pensamento, para mudar nosso entendimento, tem poder para transformar a cada um de nós em um servo de Deus. E por isso, gente, é tão importante e tão insistente na Bíblia aquele convite: vamos ouvir a palavra, porque aí você tem Jesus, e esse é o poder, a fonte do poder, aquele que é capaz de cuidar de mim, mudar meu coração, me fazer um filho de Deus, me perdoar, me fazer um servo do Senhor. Jesus é quem faz isso. Quando Ele cuida de alguém, e onde é que nós o temos? Quando você ouve a palavra, você tem Jesus ali. E mais, olha a importância do convite insistente: vá na Santa Ceia. Não perca a Santa Ceia nenhuma vez. Por quê? Porque é o corpo e o sangue de Cristo, é o próprio Jesus, é o próprio poder de Deus, a fonte do poder de Deus, que age em nós. Quer dizer, Deus está cuidando de nós, nos perdoando,
renovando, fortalecendo e nos dando a oportunidade, assim, de sermos verdadeiros servos do Senhor. E aí eu quero pedir para vocês abrirem 1 Tessalonicenses 4, porque aqui nós temos um exemplo prático de tudo isso que nós ouvimos até aqui. Eu quero ler esse texto de novo com vocês, porque isso aqui nos ajuda no entendimento, nos alerta, caso nós precisamos de arrependimento, se nós não temos sido servos de Deus, temos tido uma falsa humildade. Isso aqui nos ajuda a perceber e nos ajuda então a pedir perdão, deixar que Jesus cuide de nós, nos perdoe, nos dê a sua graça e também nos dá uma tranquilidade e uma certeza em como é que eu devo continuar a minha vida. Como é que é um servo de Deus? Alguém que está sendo cuidado por Jesus. Como é que eu posso viver como tal? Bom, vamos lá. 1 Tessalonicenses 4. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus. E efetivamente estáis fazendo. Continueis a progredir cada vez mais. Então, primeira coisa, eles aqui estão vivendo como servos de Deus. Bom, como é que eles estão vivendo? Como é que é um servo de Deus? Como é que a gente vive de forma agradável como servo? Alguém que está sendo cuidado por Jesus, que está debaixo dos cuidados dele. 2. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Então, primeiro, quem é o Senhor que eu ouço, a quem que me diz por onde eu vou, o que eu vou crer, o que eu vou fazer, o que eu vou viver, é o que eu mesmo quero. O que diz aqui no 2? Vocês receberam instruções de quem? Da parte de Jesus. Então não é aquela história, meu corpo, minhas regras, a minha vida cuido eu. Não. Da minha vida não cuido eu, da minha vida cuida Jesus. Eu deixo Ele cuidar. Porque se Ele está cuidando da minha vida, eu vou ter perdão, vou ter ajuda, vou ter a presença dEle, vou ter a paz com Deus, e ainda por cima Jesus vai me dar um lugar no dia do juízo. Então, deixa Ele cuidar. E é o que Ele diz aqui, vocês estão fazendo isso, vocês estão ouvindo aquilo que Jesus falou. 3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Aqui dá para abrir um parênteses também. Pastor não pode falar desse negócio de condenar a prostituição, homossexualidade, mas não sei o quê. Olha, gente, vocês me desculpem, mas o que vocês acabaram de ler? Qual é a vontade de Deus? Como é que eu sirvo a Deus? Usando o meu corpo para fazer o que eu mesmo quero? Não. Quando eu me abstenho da prostituição, e conforme continua aqui, que cada um de vós, no versículo 4, saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, vivendo aquilo para que Deus nos criou, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Sabe o que é lascívia? Aliás, é um dos pecados prediletos, como dizem, né? Lascívia tem a ver com desejo de si mesmo, de sensualidade e o endeusamento do próprio corpo. Eu deixo de ir na igreja porque eu tenho que ir na academia cuidar do meu corpo, eu tenho que ficar bonito, mais bonito do que todo mundo. Por quê? Porque eu estou pensando no que eu vou viver no fim de semana, com quem que eu vou me encontrar, na sensualidade, e por isso o endeusamento do corpo. Isso fazem aqueles que não conhecem a Deus, diz aqui o texto. 6. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude seu irmão. Então também a gente usa da honestidade um para com o outro. Porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Ou seja, eu não devo desprezar
aquele que está vivendo essas coisas. Mas uma coisa eu tenho que saber: vai prestar contas diante de Deus. Deus é o vingador. Então quem está nesses caminhos ou pratica esse tipo de situação, não tem que se preocupar com a igreja, com o pastor, com sei lá quem. Porque quem vai cobrar sobre isso é Deus. Deus não nos criou para isso. Mas Deus nos criou para uma vida honrada, digna, santificada, como diz aqui. Por isso é diante de Deus a preocupação. É diante dele que terá de se prestar conta. 7. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. De sorte, quem rejeita essas coisas não rejeita a homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito. Então, por exemplo, se alguém não gostei do pastor porque o pastor falou sobre tal assunto lá, apontou o dedo. Desculpa, mas não é o pastor que está sendo rejeitado. O texto diz aqui, pois é, quem está rejeitando isso está rejeitando a Deus. Porque é Deus quem quer isso. 9. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar uns aos outros. E na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos da Macedônia. Então eles lá estavam cuidando uns dos outros em amor. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais, e diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, sem de nada venhais a precisar. Ou seja, cuida do que é teu, trabalha para você cuidar da tua família, cuida da tua família com o teu trabalho, para que você tenha como fazê-lo, viva honestamente e vai viver tranquilo, porque Deus te chamou para você viver tranquilo, não para você viver atordoado. Deixa Ele cuidar de ti e fica de boa. Trabalha, seja honesto, cuida das pessoas em roda de ti, cuida da tua família, não te mete com prostituição, com esse tipo de coisa, de gênero, e vive a tua vida tranquilo como aquilo que você é. E não te preocupa, se Deus está cuidando de ti, pode ficar na boa. Por quê? Porque você tem e sempre vai ter tudo o que você precisa. Então eu digo assim, sirvam ao Senhor, gente. Quanto mais a gente conseguir se focar em servir ao Senhor, mais abençoada e melhor e mais tranquila vai ser a nossa vida. Por isso o apóstolo diz assim: continuem e continuem progredindo nisso. Por quê? Porque se o Senhor cuida de vocês, vocês serão exaltados. Vocês têm tudo. Vocês vão ter cuidado agora e no dia do juízo final vocês terão um lugar que Ele vai dar para vocês. Por isso, se Ele cuida de vocês, vocês têm um lugar. Vocês terão tudo isso. Por que Ele? Porque Ele pode. Porque Ele é capaz. Porque Ele conquistou a autoridade, o perdão dos pecados, ressurreição e a vida para todos nós e por todos nós. E aí eu quero lembrar para vocês o final, Mateus 25, quando diz assim, no dia do juízo final, o que vai acontecer quando Jesus cuida das pessoas? Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde antes da fundação do mundo. Vocês serão exaltados. É isso aqui, Jesus dará um lugar. Em verdade lhes digo que sempre que vocês o fizeram a um destes pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Quer dizer, cuida lá da tua casa, cuida dos teus filhos, respeita o teu cônjuge, serve a eles, te dedica a cuidar deles, viva honestamente, ame o teu próximo, não defraude aos outros. Quer dizer, e aí Jesus disse: foi a mim que vocês fizeram, porque é a mim que vocês estavam servindo, vocês estavam fazendo o que eu pedi, é a mim que vocês serviam, e por isso agora um lugar na eternidade. Que Deus abençoe cada um de vocês, para que a gente sempre lembre que não tem nada melhor do que a gente ser humilde diante de Deus,
e servi-lo. Porque quando a gente serve a Deus, nós sempre temos e teremos tudo o que nós precisamos. Ele vai cuidar de nós agora, nós temos o cuidado dele, nós temos a paz com Deus, temos o perdão dos pecados, temos um viver guiado por bons caminhos, e no final de tudo, quando Jesus é quem cuida de nós, nós seremos ressuscitados e poderemos receber um lugar na mesa do Pai. Nada disso conquistamos, mas tudo isso Jesus faz com a gente e pela gente, quando Ele cuida de nós, quando Ele pode estar cuidando de nós. Que Deus abençoe e que possamos sempre estar a serviço de Jesus, confiantes em tudo que Ele é e que Ele é capaz de fazer. Amém.